Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu tô bem, graças a Deus. Na verdade, eu tô um pouquinho triste hoje porque eu pedi muito algo a Deus, até pra que tem a ver aqui com o canal mesmo. Pedi, mas entreguei nas mãos dele e falei que se não desse certo, que eu não iria questionar. Não deu certo. Eu não tô questionando, mas as lágrimas insistem em descer no meu rosto e eu não consigo, mas eu tranquei minha boca, eu não tô questionando, não tô reclamando. E peço até perdão a Deus por estar chorando. Mas é algo que eu não consegui controlar, não estou conseguindo controlar. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Vamos fazer a leitura bíblica aqui em Marcos 6, tá? Ao invés de ficar chorando, eu preferi, mesmo assim, eu não tive nem coragem de passar maquiagem nem nada na cara, mas ao invés de ficar chorando, eu preferi fazer a vontade dele, que é levar a palavra dele, né? Enfim, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, fala conosco nessa leitura bíblica. Eu não sei o que o Senhor tem preparado nesse capítulo, mas eu peço do fundo do meu coração, fale comigo, acalme a minha alma, faz eu entender o seu querer. Assim eu peço pela vida de quem está lendo nesse momento comigo também. Fala diretamente em cada coração e abre o nosso entendimento, para que a gente venha entender exatamente o que o Senhor quer falar e não o que a gente quer ouvir. Amém. Vou tentar não enrolar muito, gente. Eu não sei o que vai ter aqui nesses capítulos. Eu tô até falando bem baixo, né? Desculpa. Eu não sei o que tem nesses capítulos, mas Deus tem algo reservado da parte dele pra nós. Jesus em Nazaré. Marcos 6. Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos que estavam estudando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As tuas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e sua própria casa. Ele não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. E o engraçado é que eu compartilhei algo bem parecido com isso agora mesmo no WhatsApp, no status do WhatsApp. Meu cachorro começou a latir. Eu compartilhei algo bem parecido. Era um vídeo de um menino que estava fazendo aniversário e ele convidou os amigos e os parentes pra ir. Ele marcou 4 horas, eram 8 horas e não tinha aparecido ninguém. E aí chegou só uma pessoa lá que ajudou ele, né? Que falou, que ficou lá na festa, deu um arroba pra ele no Instagram, e muitas pessoas de fora que nem conhecia ele deu parabéns pra ele. Esse vídeo me tocou muito. Muitas das vezes eu tô aqui gravando vídeo pra vocês, me esforçando, me dedicando muito, mas a gente não tem muita, não é recompensa, mas esse reconhecimento, né? As pessoas próximas da gente nem acreditam, nem colocam fé. Mas eu sei que tem pessoas de fora que se importam mais do que os de casa. Assim foi com Jesus, né? Da cidade onde ele morou, ninguém colocou fé nele, porque conhecia a família, sabia de onde vinha e tudo mais. Mas é isso, enfim. Eu não tô em boas condições pra gravar pra vocês hoje, mas eu vou gravar assim mesmo. A missão dos 12 discípulos. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deus
deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade. Ai, cachorro. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos, até saírem daquela cidade. Mas se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. A morte de João Batista. O rei Herodes ouviu falar de tudo isso, porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte. Alguns diziam: este homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso, este homem tem poder para fazer milagres. Outros diziam que ele era Elias, mas alguns afirmaram: ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado, pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe. Por isso, João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei, você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Herodias estava furioso com João e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João, e quando o ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Este dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galiléia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e os convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: peça o que quiser e eu lhe darei. E jurou: prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir, e a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa aonde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista no prato, agora mesmo. Herodes ficou muito triste, mas por causa do juramento que havia feito, na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda, trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça, e ela entregou a sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e sepultaram. Jesus alimenta uma multidão. 30. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinha feito e ensinado. Havia ali tanta gente, chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pelas margens e chegando lá antes dele. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas.
De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto, mande essa gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. Foram 5.000. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 os homens que comeram os pães. Jesus anda em cima das águas. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu um monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra, sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e 5 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar diante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficavam apavorados com o que viam. Mas logo Jesus falou com eles, dizendo: coragem, sou eu, não tenha medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Jesus cura em Genezaré. 53. Jesus e seus discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram o barco na praia. Quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então eles saíram correndo por toda aquela região. Começaram a trazer os doentes em camas e os levaram para um lugar onde sabiam que Jesus estava. Em todos os lugares aonde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades e nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediram a Jesus que os deixasse pelo menos tocar na barra da sua roupa. E todos que tocavam nela ficavam curados. Espera aí, gente. Sete. Jesus e a tradição dos judeus. Alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo o que vem
do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas e metal e camas. Vasilhas de metal e camas. Os fariseus e mestres da lei perguntaram a Jesus por que é que seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos. Jesus respondeu: Hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse: Esse povo com sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. E a adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: Vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem aos ensinamentos humanos. Jesus terminou dizendo: Vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado os mandamentos de Deus para seguir os próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou: respeite seu pai e sua mãe, e disse também que seja morto aquele que amaldiçoar seu pai e sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: Eu dediquei isto a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos, e vocês fazem muitas outras coisas como esta. Jesus fala sobre a impureza. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: Escutem todos que eu vou dizer e entendam. Tudo o que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz que ela fique impura. Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram o que queria dizer com aquela pregação, com esta comparação. Então ele disse: Vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago e depois sai do corpo. Com isto, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Ele continuou: O que sai da boca é o que faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, a imoralidade, a inveja, a calúnia, o orgulho. É o que faz agir sem pensar e o que faz agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. A mulher estrangeira. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubessem que estava ali, mas não pôde se esconder. Certa mulher que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira, de nacionalidade cirofenícia, e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Jesus disse: Deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar os pães dos filhos e jogar para os cachorros. Mas Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas do pão que as crianças deixam cair. Jesus disse: Por causa dessa resposta, você pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, então encontrou a criança deitada na cama. De fato, o demônio já tinha saído dela. Jesus e o surdo mudo. Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos no ouvido dele. Em seguida cuspiu e colocou um pouco da sua saliva na língua do homem.
Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá. Isso quer dizer abra-se. E naquele momento, os ouvidos do homem se abriram e a língua se soltou. E ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que o ouviam ficavam muito admiradas e diziam: tudo o que ele faz, tudo o que ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Eu vou terminar essa leitura por aqui mesmo, não vou ler a 8 hoje. A 8 é bem comprida. E é isso, gente. Se vocês entenderam, Deus falou comigo aqui, com certeza. Se você está assistindo, né, essa leitura e mesmo assim Deus não falou com você, eu aconselho que vocês leiam novamente, tá? O 7 e o 8. 6 e 7. Ô, gente, eu acho que eu li errado. Não, tá certo. O 7 e o 8 não. O 6 e o 7, tá bom? É isso, gente. Fiquem todos com Deus e logo estarei de volta, tá? Obrigado por todo o apoio. Obrigado por estarem aqui comigo. Mesmo com toda a dificuldade. Eu sei que meu áudio não é dos melhores. A imagem não é das melhores. Mas eu sei que Deus vai me honrar. Tá? Obrigado. Amém. Fiquem todos com Deus. Beijo.